Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast What the Money, né? Então podcast pra gente estar falando um pouco sobre histórias de quem tá por trás do mercado financeiro, histórias de empreendedorismo também, toda a jornada que a gente passa pra estar chegando até aqui. Eu tô com a minha co-host, a Jennifer, que tá super nervosa e mais uma vez tá em frente às câmeras. Como é que você tá, Jennifer? Muito nervosa? Eu tô um pouco ansiosa, aflita, mas isso vai passar com o tempo. Maravilha. E o nosso convidado especial hoje é o Jimmy Carvalho aí, que é um fera nas opções. Então, tem um conteúdo aí super bacana. Jimmy, muito obrigado aí por estar participando com a gente, pra gente falar um pouquinho de mercado, sobre suas histórias aí também. Imagina, Léo, que eu que agradeço o convite, é uma honra estar aqui conversando com vocês e vamos bater um papo. Vamos nessa. Obrigada, Jimmy, pela sua participação. Seja muito bem-vindo. Obrigadão. Jimmy, fala um pouquinho pra gente aí, como é que você chegou no mercado financeiro? Então, minha história, eu sempre falo a minha história de um jeito longo, vou tentar falar do jeito resumido para ser mais interessante. Mas de modo geral, eu desde moleque quis melhorar de vida, né? Eu venho de uma família muito simples e com isso, meu primeiro contato eu tive, sei lá, no colegial, meu professor falava que trabalhava com o mercado. Meu professor de matemática, o pessoal cochichava, falava que ele tinha bastante dinheiro porque ele trabalhava no mercado de ações. E aí, ele ficava alguns dias na cidade lá no interior e o resto ele vinha para a capital para trabalhar com isso. Isso me despertou interesse. E lá para os 18 anos, assistindo alguma notícia, alguma coisa do tipo, eu percebi, me deu a ideia do seguinte: nossa, o petróleo vai subir. Não sei de onde eu tirei isso. E eu fui pesquisar onde eu podia operar isso, onde eu podia ganhar dinheiro com essa ideia. E aí, pesquisando na internet já tinha bastante propaganda de corretoras do exterior, de Forex principalmente. Então, minha primeira operação, meu primeiro contato foi com Forex. A primeira vez que eu coloquei dinheiro na prática ali para variar foi no Forex. Antes disso, na realidade, eu tive até contato com aquele simulador da Folha que tinha, não sei se você lembra, Folha Invest. Era da Folha ou da UOL? Tinha um da UOL, eu acho, que eu me lembro, né? Não sei se tinha da Folha também. Na Folha tinha um também, eu chamava Folha Invest, e aí eu brincava lá, assim, achava super bacana, e conseguia ter umas rentabilidades bacanas e tal. Então eu pensava que, eu posso mexer com isso. No Forex eu tentei aprofundar, eu sempre fui muito encanado com as coisas. Então eu queria achar sempre o santo graal. O que eu faço para ganhar muito dinheiro e ficar, sei lá, mudar de vida, né? Ficar rico, o que eu vou fazer? O objetivo era esse. Acho que é o objetivo de todo mundo, né? Que entra no mercado, principalmente. E com isso eu comecei a estudar análise técnica, análise gráfica, comecei a desenvolver indicadores, comecei a programar, usava o MetaTrader, na época eu programava em MQL4. MQL4. Hoje é o 5, né? Já faz vários anos que é o 5, na época era o 4. E daí eu programava e eu brincava até que meu robô ia ser tipo o Santo Graal lá. Tinha um nome até que eu usava um indicador que era Aaron Horn, não sei. Enfim, meu primeiro contato com o mercado foi esse. Você vê que já é muito intenso, porque a gente brinca que eu sou meio autista, né? Eu pego uma coisa de interesse e vou bastante a fundo. E eu sempre tentei buscar aquilo que fosse me dar uma vantagem. Até que um dia eu tava num hotel, eu não sei se eu tava lendo livro ou o cara tava lendo livro, essa parte da minha memória falha, que era o Bola de Neve. É um livro que eu tinha lido, ou eu estava lendo, e o cara me abordou e falou o seguinte: já li, é muito bom. Eu acho que foi isso, acho que eu tava lendo o livro, porque eu demorei muito tempo pra ler aquilo lá, é enorme, né, uma bíblia. A Bola de Neve é a história do Warren Buffett, pra quem não sabe. E o cara falou, eu já li e tal, e a gente começou a bater papo. Ele falou, eu tava lá na fundação da XP, trabalhava do lado dos caras. Hoje faz alguns anos que eu não trabalho, eu vivo de opções. Eu, caralho, interessante, o que é isso? Me explica. Aí ele foi me explicar, e eu falei, mas isso é muito vantajoso. Como assim que existe isso? Eu nunca tinha ouvido falar de opções. E graças a esse contato do acaso, me despertou o interesse por opções. Então pega esse rapaz maluco que tá lá todo encanado, desenvolvendo robô, isso aí 2011, 2012, na piração, para tentar chamar vantagem, aí eu descubro que existe opções, derivativos, que dá para você ter o controle total das vantagens, você escolhe o risco que você vai correr, e foi isso que eu fiz, passei 6 meses estudando até fazer minha primeira operação com opções. E resumindo foi isso, esse foi meu primeiro contato, foi meu primeiro despertar aí para opções. E desde então eu percebi que realmente é um mercado que, perto dos outros, eu sentia que era muito mais fácil de ganhar dinheiro
do que as outras coisas, do que fazer um day trade, um swing trade, do que... antes de opções eu já tinha ido também para a bolsa, então eu achava muito mais fácil opções que o resto. E daí eu me apaixonei por isso aí, é o que eu faço até hoje. Legal, cara. Caramba. E naquela época a informação de opções... Mega escasso. Né? Eu lembro de achar os livros do Baster. O Baster, ele traduzia e escrevia livros sobre opções. Uhum. Só que a linguagem dele, eu acho que ainda era bem... era uma linguagem, ele tinha os termos próprios, ele tinha alguns termos próprios dele lá. Então, assim, eu achava a linguagem difícil. Então, isso que me chamou bastante atenção. Depois que eu entendi, eu pensei o seguinte, poxa, é só isso? Então, isso também foi o despertar de lá na frente. Em 2016, eu fazia meu primeiro vídeo sobre opções. Porque eu percebia que eu gastei 6 meses para aprender a fazer uma venda coberta. Um financiamento de opções, né? Eu vendia call dentro do dinheiro para ganhar só taxa. Era só operação de taxa. Eu levei 6 meses para aprender isso. Então... A informação era muito difícil, eu aprendi através de livros e depois sofrendo na prática, né? Porque na prática dá um monte de erro, você acaba sofrendo, né? Mas meu aprendizado foi isso, peguei os livros que eu consegui ter acesso e foi quebrar a cabeça na prática. E aí eu falo, o acesso à informação era muito ruim, a minha sensação era essa. Legal. E você acha, assim, já estando no mercado de opções, que para quem está chegando, na verdade, que é possível aprender opções hoje do zero, enfim, com tanta de informação que tem hoje, qual que é a sua opinião? Com certeza, hoje é muito mais fácil, né? Se a pessoa se dedica um pouquinho, já tem conteúdo gratuito seu, meu, já tem... nós fizemos um trabalho muito bom para facilitar o acesso a opções. Então, eu acredito que qualquer pessoa que saiba nada de investimentos consegue entrar em opções num curto prazo de tempo. A pessoa não precisa ter background nenhum, não precisa ter histórico no mercado nenhum. Se ela quiser, vai demandar um pouquinho de dedicação dela. Assim que ela aprender o básico, arriscar pelo menos um pouquinho de dinheiro, que ela só vai se importar com o assunto na hora que ela vê o dinheiro dela variando, subindo, caindo. Isso vai gerar a emoção necessária para ela realmente se importar com a coisa. Mas hoje é muito mais fácil. Se a pessoa pegar um final de semana, ela consegue já fazer uma operação na segunda-feira. Essa é a realidade. E hoje também tem simulador que dá pra você testar e tem muita coisa, né? Exatamente. Naquela época era muito na mão, assim, tinha eu me lembro, não sei se era o Folha ou se era o UOL, que eu também usava o simulador, mas para opções, eu não lembro de dar pra fazer isso daí, então... Eu também não lembro. Era muito ali na prática, queimando dinheiro, né? Exatamente. Pra ver como é que funcionava e aí você... Eu lembro de pegar, toda a grana que eu tinha no começo em opções, 2, 3 mil reais e colocar no mercado. Fiz a operação que durava um mês, a operação deu lucro, só que deu um erro de chamada de margem, não deveria chamar, reclamei com a corretora. Ninguém entendia de opções, né? A galera de corretora direito, medos de pessoas lá dentro que sabiam. Aí corrigiram, fiz de novo no segundo mês, deu certo, falei, tô fazendo certo. Tem alguma coisa certa aqui, o que eu vou fazer? Eu já contei essa história aqui várias vezes, mas eu peguei todo o meu limite que eu tinha de empréstimo e coloquei na bolsa em opções. Então, meu começo... Eu sempre fui meio... Deu ruim? Deu bom. Deu bom? Deu bom. Eu peguei uma época muito boa, onde basicamente no ano inteiro eu tive lucro. Mais ou menos aí deu mais ou menos umas 10, 12 operações. A última eu levei prejuízo, daí eu fiquei com medo de não conseguir continuar nessa loucura, né? Fiz um dinheiro bacana durante praticamente um ano. A primeira operação deu prejuízo. Não foi um prejuízo maluco nem nada, porque é uma operação bem conservadora, né? É uma venda coberta. Peguei, liquidei tudo, paguei meu empréstimo, eu pagava as parcelas, mas aí na primeira operação que deu errado, eu quitei tudo, saí fora e fiquei com a minha própria grana. E como eu tava fazendo com bastante dinheiro, e fazia dentro do dinheiro ali, tava fazendo com Petro, eu consegui uma taxinha boa, e fui apertando mais também. Terminei o ano legal, com dinheiro legal, e foi uma experiência bacana. Eu falo pro pessoal, não tentem fazer igual, que pode não acontecer isso contigo. Alavancar, assim, pegar um dinheiro emprestado para operar é muito perigoso. E boa parte das vezes vai dar errado. Eu tive a sorte de dar certo, porque eu tava fazendo algo conservador e peguei um ano bom, né? Mas deu bom. Daí eu falei, eu consigo ganhar mais. E aí eu fui estudar outras operações, outras estratégias. E aí depois desse ano aí eu fui me aprofundar mais em opções. Teve algum grande tombo que você tomou operando opções ou não? Então, nesse processo de aprendizagem, eu comecei a fazer travas.
E daí eu comecei a ganhar muito dinheiro com travas. Porque travas você controla basicamente o quanto você vai arriscar, o quanto você vai receber, o seu potencial, né? Travas é basicamente a coisa mais flexível que existe. Você opera para cima, você opera para baixo. Se você junta 2 travas, você faz aí uma operação que você ganha se o mercado ficar parado. Então, eu comecei a operar travas, comecei a ganhar bastante dinheiro. E todo o dinheiro que eu ganhava, eu reaplicava nas operações. E aí eu achei que eu ia ficar, tipo, muito, muito rico em muito pouco tempo. Até que chegou num dia onde eu fiz um erro do seguinte: a operação começou a ir ao contrário, como eu tava colocando muita grana, eu comecei a ficar muito assustado. O que eu fiz? Fui tentar fazer tipo um martingale, né? Uhum. Pra quem não sabe o que é martingale, é quando a coisa dá ruim, você aposta dobrado. Você vai dobrando a aposta até que ela der certo pra tentar compensar as perdas. E aí, antes de terminar a operação, eu zerei e fiz o contrário, né? Tava uma trava de baixa ou de alta, fiz a contrária. Aí o mercado voltou, levei um prejuízo duplo. E aí, coisa assim, o dinheiro que eu ganhei, 85% eu perdi. Eu ainda fiquei com certo lucro, mas era tipo assim, fiquei com 7% de lucro do meu capital inicial. E eu tinha gastado, sei lá, 6 meses, 7 meses, porque eu tava sendo bem agressivo. Então assim, aí eu cheguei e pensei, poxa, se eu tivesse feito nada, se eu tivesse feito um buy and hold, tinha compensado mais, não tinha tido todo o trabalho e todo o estresse que eu tive. E aí eu liquidei tudo que eu tinha na corretora mais uma vez, daí eu fui viajar. Eu liquidei tudo que eu tinha na corretora e fui viajar tipo umas 3 vezes. Fez parte do aprendizado. Mas opções é algo muito positivo. A gente consegue ter ganhos tão legais que, igual esse momento onde eu fiz um erro enorme, que foi, primeiro, espera a operação terminar. Não esperei. Então, eu não gerenciei a operação de um jeito razoável. Mas também eu estava no começo, né? Tava aprendendo. E já tentei fazer o contrário e dobrado, né? Fiz uma operação, um martingale. Você nunca tem que lidar com o mercado como se fosse uma aposta, né? E foi isso que eu encarei. E na época acabou que foi eu falo que foi um grande tombo porque na realidade eu nunca quebrei, né? Eu sempre fui bem conservador, mesmo usando opções ser algo bem agressivo, eu fui bem conservador. Mas esse momento me marcou muito. Eu lembro que eu fiquei muito chateado, porque eu senti, meu trabalho todo foi em vão. E aí peguei, conversei com a Ana Flávia e a gente foi viajar. E saí fora da corretora, fui voltar depois de uns 3 meses, assim. E você costuma aconselhar as pessoas, assim, o que você acha de operar alavancado? Então, eu acho que existem 2 formas de alavancagem, né? Vi o Roxo usando esse termo, eu não sei se tem em algum outro lugar, mas ele fala que existe a alavancagem limpa e a suja, né? A alavancagem limpa é você usar opções de um jeito normal. Você comprar uma opção, você tá alavancado. Você pode ganhar de maneira assimétrica, né? Você pode ganhar 300% e você só pode perder aquilo que você investiu. É uma forma de alavancagem, só que ela é segura. Você sabe qual é o limite que você pode perder. O problema é uma alavancagem suja, que seria, por exemplo, uma operação vendida. Operação vendida você não vai estar... Você vai estar alavancado para perda, né? Mas assim, se você fazer um long combo, para quem não sabe, seria vender uma put e comprar uma call. É uma compra de uma ação sintética. Você finge que você vai ganhar ou perder como se tivesse a ação e você não tem. Então, você ganha ou perde sem ter a coisa. Então, por exemplo, você tem uma ação, ela fica de garantia e você faz essa operação. Então, tudo que você ganhar, você ganha dobrado, tudo que você perder, você perde dobrado. Isso é uma alavancagem suja, porque você pode perder risco meio que sem ilimitado, né? fim. E se cai lá, por exemplo, se essa ação cai 50%, você zera, porque você perdeu dobrado. Se caiu 50%, você perdeu 100%. Então, assim, existem 2 formas de alavancagem. Eu acho que se você usar a alavancagem saudável, que seria usar opções de um jeito inteligente, faz todo o sentido do mundo você se alavancar. Mas se você tiver numa alavancagem onde você pode perder tudo, eu acho que não faz sentido. Tem que ter um controle de risco. Uma forma de alavancagem suja também é pegar um empréstimo, que nem eu fiz. Peguei lá 30, cheguei a ter 50 mil. Desses 50 mil, 40 era dinheiro emprestado no começo. Chegou no final do ano, eu tinha mais ou menos isso. E meu dinheiro era 10. Então, de 50, se eu perco 10, na verdade, eu zerei meu dinheiro. O resto do 40 eu vou pagar o que eu peguei emprestado. Então, a chance de eu zerar é muito grande. Isso é uma alavancagem que as pessoas têm que evitar fazer. Então, usem opções de um jeito inteligente. Se você souber de alavancagem, tem que fazer com muito cuidado, tem que entender o que você está fazendo. E, igual, eu era muito novo e inexperiente, por isso eu acabei fazendo isso. Hoje eu não faço de jeito nenhum. Todo o meu patrimônio está na bolsa, está no mercado, em ações e opções.
E o tipo de alavancagem que eu uso é só alavancagem saudável, que é, por exemplo, uma compra de opções, né? Faz toda uma estrutura, faço venda, faço outras operações, mas a alavancagem saudável eu faço. Agora, aquela que vai me expor a um risco muito grande, eu já acho que é completamente desnecessário a pessoa fazer. Ela não precisa disso para se dar bem na bolsa. E, cara, como é que, perguntando mais da sua história, assim, também, como é que você começou a sua profissão no mercado financeiro? De você produzir conteúdo, de você... Como professor. Como mesmo. educador? Como educador financeiro. Foi por acaso, né? As pessoas as pessoas que me puxaram para isso, porque em 2016 eu operava opções, fazia bastante venda coberta e fiz um vídeo como eu ganho dinheiro na bolsa todos os meses. E mostrei lá que todo mês lá, caindo um dinheirinho na minha conta, era tipo R$1.000, R$2.000 e tal. Fiz esse vídeo em 2016 e a galera achou super legal, veio atrás de mim, uma galera até emocionada, assim. Eu opero isso há tantos anos e achei que não ia encontrar outra pessoa, porque assim, opções é um assunto muito particular. Você sabe disso. Antigamente, antes da internet, com quem que você ia conversar sobre opções? Ninguém sabia o que era isso. Dependendo de onde você mora, né, ou pelo menos morava naquela época, de quem você ia conversar sobre mercado financeiro, né? Exatamente. Mercado financeiro era uma coisa estranha para muita gente, né? E eu nessa 2016 já estava no Banco do Brasil e dentro do Banco do Brasil as pessoas não sabiam o que eram opções. Então, era um assunto muito particular. E aí a galera achou super legal. Eu falei, poxa, não consigo dar atenção pra vocês, porque eles ficavam me perguntando e tal. Eu tenho minha profissão aqui, que era bancário na época. E fiz um grupo no WhatsApp e coloquei lá na descrição, falei, no comentário, alguma coisa assim, se vocês quiserem, conversem através desse grupo. E a galera foi lá, esse grupo encheu desde 2016. E desde 2016, todos os dias as pessoas conversam naquele grupo e funciona até hoje. Acho super legal isso. E aí eu percebi o seguinte, que quando eu aparecia no grupo, a galera, poxa, me tratava de um jeito extraordinário, assim, e eu ficava chocado, como assim? Eu sou um cara normal, né? E aí eu falei, pô, vou dar uma atenção. E a galera, poxa, eu ganho dinheiro aí, por exemplo, 2018. A galera me mandou, eu ganho dinheiro há 2 anos por causa de você, muito obrigado, eu faço isso que você mostrou no YouTube e eu faço isso todo mês. A galera super feliz, assim. E aí, faz mais e tal. Aí em 2018, aí até a Ana Flávia via e falava, poxa, olha quanta gente pedindo pra você fazer mais coisa, faz mais vídeo no YouTube e tal. E pra mim o YouTube era, sei lá, acho que em 2016 quando eu fiz, eu lembro de ter um vídeo do Buster com a qualidade 240p e ele falando do jeito mais difícil do mundo. Era o único conteúdo que eu vi de opções na época. Não lembro de achar outro. E aí eu imaginei que fazia sentido, né? Eu trouxe de um jeito mais fácil, talvez. Falei, vamos tentar fazer mais então. Aí em 2018 tentei fazer alguns vídeos, né? Se olhar lá no meu canal, eu super sem jeito, morrendo de vergonha, tentando... A gente tá falando isso aqui antes, né? Exatamente, a gente tava falando disso, como que o começo é sofrido, né? E o pessoal vê a gente falando aqui, nossa, olha a desenvoltura da pessoa. Eu sou o cara mais tímido do mundo. Eu aprendi a falar com a câmera no sofrimento. Eu brinco com a Ana Flávia que o crescimento é a base do ódio. Como é que é? É o contrário. O ódio é a base do crescimento. Alguma coisa assim, que tipo, a gente sofre, a gente cresce sofrendo. E sei lá, na minha vida não teve outro caminho, não. Tive que enfrentar. Se eu acho legal, vou fazer. É sofrido? Não importa, vou fazer. E aí, em 2018, tem uns videozinhos lá. Se vocês quiserem ver eu passando vergonha, dá uma olhada no canal lá, ordena de trás pra frente e vê os primeiros vídeos. Cara, e é legal, porque tem uma coisa que eu falo lá com os meus assinantes, que é quem ensina aprende 2 vezes, né? Aprende. Então, o processo de você aprender, ele acelera, assim, de um nível surreal, né? Exatamente. E aí, assim, só pra completar ali, pra entender onde eu cheguei e aonde que eu aprendi muito, que foi realmente ensinando, que eu cheguei num ponto onde, quanto é detalhe, hoje em dia, a gente que ensina, a gente acaba sabendo o detalhe do detalhe. A gente sabe, se o negócio virar de ponta cabeça e não sei o quê, e a gente acaba sabendo por ensinar, né? E também porque você já passou por aquilo ali muitas vezes, né? E às vezes Só que até... tem tantos cenários possíveis em opções que às vezes um investidor vai passar a vida inteira dele e não vai passar por aquilo. Só que quando você tem um monte de aluno, um vai passar por aquilo e vai te abordar. E aí você vai parar e pensar, não tinha pensado sobre isso. E aí você acaba aprendendo o exagero, o detalhe, a nota de rodapé, sabe? As perguntas que surgem, né? Que faz você muito pensar, criativo. Né?
E com a operação do outro, né? E a operação do outro. E assim, em 2018 eu tentei fazer uns vídeos, aí eu fui promovido no banco, falei, não vou dar atenção pra isso aqui, eu vou voltar a dar atenção pro banco, porque eu tô indo super bem no banco. Lá eu ia muito bem. Sempre que dava o tempo de ser promovido, eu conseguia ser promovido. E aí, parei de dar atenção de novo. Aí, em 2020, a gente parou na Flávia Dentista, ela parou porque era pandemia e tal, chegou um tempo lá que não dava pra atender. Aí eu peguei um mês de férias, o banco não para, mas eu peguei um mês de férias, falei, vamos parar, né, por causa desse negócio de pandemia, a gente não sabe o que pode acontecer, esse negócio é meio arriscado. Então, 2020 você estava no banco ainda? Tava no banco ainda, eu saí do banco em 2020. E quando que você entrou no banco? Quando que... 2015. 2015, nossa. E foram 5 anos ali, então. Foram 5 anos. E como que você decidiu sair? Porque é o seguinte, eu já investi há bastante tempo, eu tinha uma certa segurança, só que você não vai sair pra fazer nada, você tem que estar fazendo alguma outra coisa. E aí, em 2018 eu parei de fazer vídeo, em 2020 eu fui fazer, explodiu meu canal. Num mês ganhei 18 mil inscritos. Pra quem não sabe, o YouTube, se você tem bastante visualização, você ganha uma receita. A receita do meu canal aquele mês foi tipo 10 mil reais. Um monte de gente começou a vir atrás de mim. Corretora, pessoas, influencers, um monte de gente veio mandar mensagem pra mim e falei, caraca, que coisa bizarra, tipo, a galera me tratando, e aí o pessoal de corretora, diretor de corretora e não sei o que, eu tô no banco pra falar com o diretor aqui, você tem que tacar um tapete vermelho e o cara nem olha pro saco. Brincadeira, lá tem gente muito bacana, mas existe uma hierarquia muito grande, e a gente não tem acesso fácil a uma pessoa alta, assim, num cargo alto. E agora, como eu fiz esses vídeos, a galera tá vindo atrás de mim. Além disso, a galera de mim me ensina, pelo amor de Deus, não tem aonde eu aprender desse jeito que você fala. E aí veio foi um assédio muito grande atrás de mim. Aí eu falei, isso aqui pode virar um trabalho. Aí eu falei, vamos fazer vídeo 3 vezes por semana. E é isso, vamos fazer. A gente começou a fazer desde então, a gente faz 3 vídeos por semana no canal do YouTube. E aí tinha muita gente me pedindo, eu falei, vou fazer um treinamento focado nisso aqui que eu ensino. Eu fiz um treinamento ensinando opções, básicas, operações de renda e tal, foi a primeira versão do curso. E eu falei, poxa, eu não sei o que as pessoas esperam, então eu vou atender todas elas via WhatsApp. Minhas primeiras turmas, eu atendia todos os alunos via WhatsApp, eu tinha um WhatsApp só pra eles, todo dia eu entrava e gastava tipo 3, 4 horas respondendo ao aluno no WhatsApp, explicando as coisas, então... E aí que eu entro onde... eu vi todas as exceções do mundo, porque lá eu tinha lá uma quantidade legal de alunos desde o começo. A galera veio com foi assim, do nada, assim, muitas pessoas vindo atrás de mim. E aí eu abri meu treinamento e aí eu ajudava as pessoas via WhatsApp, é assim que eu faço, tá? Eu falei, não sei exatamente o que a pessoa quer, não sei o que ela pensa. E daí eu vi todas as possibilidades de erro, de alternativa, de operação, de coisa diferente do mundo. Eu tinha minha estratégia, eu tinha como eu estava operando, mas, poxa, por exemplo, nos Estados Unidos, a gente usa uma corretora chamada Tasteworks. A Tasteworks não tem book de ofertas. E aí, por exemplo, eu nunca me dei o trabalho de procurar o book de ofertas da Tasteworks. Eu sempre fiquei satisfeito operando, usando o valor de compra, valor de venda. E aí o pessoal, um aluno ficou lá dias procurando e veio me perguntar. E aí eu fui pesquisar e descobri que ela, pelo jeito que ela faz o contrato dela, ela não tem acesso ao book. Ela só tem o BidWask. Isso era uma coisa que eu ia passar minha vida, eu não ia dar bola pra isso, eu não ia saber disso. Então assim, a gente acaba aprendendo, eu falei, até a nota de rodapé das coisas, assim. Sei lá, tem muito detalhezinho que eu aprendi nessa época, porque era uma dúvida de um aluno que ele operava de um jeito... Por exemplo, eu venho das antigas, então eu opero Petro, Vale, coisa que tem liquidez. E via varejo começou a ter liquidez, sei lá, em 2020. Não sei, uma coisa assim. Cogna, foi 2020 também, por causa de influenciador e tal. Eu nem sabia o que eram esses ativos, nunca dei bola. Eu vou operar o que eu opero. Você chegou a operar o GX? Cara, o GX eu operei repique. Eu peguei e falei, eu lembro... Quando ela já tava lá embaixo, né? Quando ela já começou a despencar, começou a morrer, assim. Aí ela caía pra caramba e repicava 30%. Eu fiz 2 repiques, consegui uma graninha legal. Falei, nunca mais põe a mão nisso aqui. Mas o GX era um negócio dramático, hein? A galera ficou em choque e tal. Mas isso o GX foi quando? 2017, 18? Não, o GX foi de 2011 pra 2012, né? É. Nossa, foi no começo. Então... É verdade. Eu fui descobrir que existia put com o GX. Eu lembro de você me falar. Não, eu nem operava opções, eu só comprei o ativo nos repiques.
peguei 2 repix, e aí, como eram movimentos muito grandes, pegou uma porcentagem boa e saí fora. Eu usava, era na época, eu só fazia análise técnica, e eu lembro de ler o seguinte: nunca opere contra a tendência. Foda-se, eu vou fazer, eu vou operar contra a tendência, vou pegar o repique. E aí, deu certo, mas não aconselho. E você acabou não voltando de férias, então? Não, aí o que acontece? Eu voltei de férias, e aí eu tentei manter as coisas tudo junto ao mesmo tempo, e aí eu abri mão de dormir por um tempo. Dormia 4 Pior horas coisa por que noite. pode fazer, né? Pior coisa, chegou num ponto, eu fiquei num burnout danado, que eu queria morrer, mas não queria fazer mais nada. Eu cheguei pra Ana Flávia e falei, eu vou ter que abrir mão de alguma coisa. Banco do Brasil, pra quem não sabe, é concurso, então, se você sai, você não entra de novo, mesmo se o pessoal gostar de você. Então, foi uma decisão meio complicada, mas eu falei, poxa, sei lá, a gente já tem uma certa segurança dos investimentos, das opções que eu opero. Já tenho aqui também esse monte de gente vem atrás de mim. Vamos tentar. Sei lá, vou tentar trabalhar com isso. E aí, nisso, a Ana Flávia, antes já parou de trabalhar para trabalhar só comigo. Porque era um ritmo louco, era muita coisa. Então, nós dois, a gente sempre foi bem intenso, né? Abrimos mão de tudo para ficar por conta disso, do YouTube, dos alunos, porque aí a gente já queria dar uma atenção muito grande para os alunos, para as operações, para ficar nesse ecossistema nosso. Aí eu falei, vamos ver, quem sabe? E aí a gente se arriscou e abriu mão de tudo. Aí passou depois 1 ou 2 meses de que eu voltei de férias, eu pedi demissão do banco. Eu passei por esse processo 2 vezes, né? Nossa. Pedi demissão da Justiça Federal lá em 2013 e depois pedi demissão da XP, né? Você sabe muito bem o que é esse drama, então. Aquele frio na barriga, boca seca, não sei se eu faço isso, se eu não faço. Ansiedade, sem dormir, né? E vocês acham Pelo menos comigo foi assim, que eu sou extremamente ansioso, né? Nossa, eu sou Então, demais também. Tudo. Eu tenho até um problema. É um esforço muito grande de lidar com a ansiedade pra mim. Mas nessa época eu não fiquei... Na verdade, eu tava ansioso com tudo que tava acontecendo. Mas em sair do banco, eu acho que eu já não me importava mais. Porque eu deixei me esgotar muito. Eu tava muito ruim da cabeça. Então eu falei, não importa. Virou uma necessidade ali. Virou uma necessidade. Eu preciso descansar de alguma forma. Eu preciso poder dormir 8 horas por noite. Então, não importa, eu vou abrir mão disso, ou de uma coisa ou de outra. Ou eu paro de dar atenção pro pessoal na internet, paro de fazer vídeo, paro de dar atenção para aluno, ou eu paro de dar atenção pro banco. Não importa mais. Eu cheguei nesse ponto de não quero saber. Eu cheguei pra ela e falei, decide. Ela não quis decidir, eu decidi então. Responsabilidade. Eu falei, tá bom, eu escolho. Aí eu fui lá e decidi sair do banco. E vocês acham, assim, vocês dois que tomaram essas decisões parecidas em situações diferentes, né? Que o mercado, ele ajuda em alguma coisa em relação ao risco? Tipo assim, putz, você já toma risco o tempo todo ali nas operações. Aí, trazendo pra vida pessoal, isso ajuda em alguma coisa? Ou é irrelevante? Eu acho legal pensar a questão da simetria. O que eu posso perder, o que eu posso ganhar? Eu falo bastante pra Ana Flávia isso, que eu não vejo as coisas como sim ou não, certo, errado, preto ou branco. É tudo chance. Então eu avaliei minhas chances ali e falei, beleza, vou tentar. E é mais ou menos, é basicamente assim que eu enxergo o mercado. Qual que é a probabilidade, por exemplo, fiz uma operação que eu mostrei pra todo mundo lá em Gafisa para 2024. Qual que é a chance de chegar a 2024 e Gafisa tá no mesmo patamar? Pra mim é baixo. E se acontecer, eu perco esse valor que eu tô investindo. Investir lá um valor controlado. E se der certo, disso aqui realmente reagir, se os juros cair até 2024, isso aqui, como eu comprei uma opção, pode multiplicar por 10. Vou arriscar. Se eu perder, eu perdi. Mas se deu certo, tive um retorno legal. E aí eu vi dessa forma. Falei, acho que, sei lá, pode fazer bastante sentido. As pessoas... O impacto que eu tenho através da internet era muito maior do que atrás de uma mesa de um banco. E eu enxerguei isso, assim, o valor que eu crio, poxa, no meu canal lá tinha já, sei lá, 30, 40 mil pessoas, 40 mil pessoas que se importaram com o que eu falei, com o que eu ensinei, que aprendeu alguma coisa. Essas pessoas, parte delas vão colocar na prática, vão ganhar dinheiro por causa de mim, enquanto uma mesa do banco eu afeto uma pessoa só. Então eu tentei avaliar isso, sabe, em chance e tal, eu achei que as chances das coisas darem certo eram boas e arrisquei.
Não deve dar certo para todo mundo, mas eu acho que em alguns cenários é bom arriscar. Se você vê uma chance legal. Tomar o risco, né? Assim, quando eu fui fazer, eu sempre fui muito otimista, né? Então, eu sou muito otimista com tudo. Então, eu tomei minhas decisões e falo, cara, eu vou fazer, vai dar certo, eu vou fazer dar certo. E se começar a andar para trás, eu só vou pensar depois qual que é o próximo passo para fazer aquele negócio dar certo ou criar alternativas, né? Então, acho que foi muito desse jeito, assim. Mas eu sempre me movi muito para sair da zona de conforto. Que eu acho que é assim, acho que é o principal, né, para as pessoas mudarem de vida, assim, é sair da zona de conforto. Com certeza. Porque tem gente que tá numa situação ruim, mas não sai daquela situação por medo das mudanças e da imprevisibilidade das coisas que aquilo vai gerar. Ela prefere ter um ruim previsível do que ter a possibilidade de ter um bom. Exatamente. Né? Então, acho que eu sempre fui muito impulsivo nesse sentido de, vou tentar. Vou arriscar, vou tentar fazer acontecer, né? E foi isso. Eu, de noite, tentar dar certo, né? Tentando fazer dar certo, eu acho que é o caminho, Que é né? o caminho. O Tomás brinca, né? Ele fala o seguinte, que não existe um empreendedor, um rico, um empreendedor bem-sucedido que não é otimista. Então, assim, eu acho que se você não é otimista quanto às suas chances, não tem como você dar certo. Se você não acha que pode dar certo, você não age. Se você não age, nunca vai dar certo. Então, acho que essa linha que você seguiu é o certo. É o que a gente tem que pensar. Eu acho que se você não é otimista, você fica inseguro, né? De estar tomando uma decisão. Só que você pode se frustrar lá na frente também, né? Sendo otimista... Não fazendo nada, ficando Não na sua fazendo nada. zona de conforto. Acontece das pessoas muitas vezes se tornarem frustradas, né? Eu acho que as pessoas se frustram mais pelas coisas que elas não fizeram do que pelas coisas que elas enfrentaram, do que pelas coisas que elas fizeram. Do que ela fala, eu tentei... Foi minha escolha. Eu fiz. Não deu certo, mas eu fiz o meu melhor. Agora é pior você chegar e falar, eu não tive coragem de tentar. Pude fazer e não fiz. Isso é o pior, acho que isso dói quando a pessoa pensa, porque ela se sente um fraco. Agora, quando deu errado, não importa, eu tentei. Poxa, é dando errado que você dá certo. Se você não quebra a cabeça várias vezes, não tem chance de você dar certo. Deu certo. Mas quantas coisas que você tentou? Quantas coisas que... Na verdade, a gente não cresce com as coisas dando certo, né? A gente cresce com as pequenas coisas que a gente tenta não dar certo e aí você vai pensar e raciocinar como você pode seguir um caminho que vai ser melhor do que aquilo que você tentou, né? E assim você vai progredindo. Acho que os erros acabam colocando a gente para repensar, né? É muito fácil, acho que no dia a dia, a gente pensar sobre algo e criar uma crença sobre aquilo. Mas quando você erra ou quando vem a vida e te dá um chacoalho, você começa a repensar sobre as coisas e fazer dar certo. É aquilo, né? Eu acho que a gente só cresce com dor. Assim, a gente age, mas... sempre vai envolver... eu tenho o melhor projeto do mundo. Pra você executar esse projeto, você vai sentir dor, né? Isso me traz duas coisas, né? Uma que é aquela frase famosa, aquela frase que eu acho que... Não sei se o Primo Rico ou o Wendel de Carvalho falou. Alguém... Eu não lembro qual deles falou. Foi o Primo Rico. De falar o seguinte. Tudo é difícil. Ser pobre é difícil. É sofrido. Ser rico é difícil. Qual difícil você escolhe? E aí o pessoal ouve essa frase, acho isso é besteira. Não, mas é real. Pra você crescer na vida, você tem que lidar com muita coisa complicada. Tomar muitas decisões sérias. Você tem que se expor a sofrimento, a sair fora da zona de conforto. Eu lembro que quando a gente começou todo esse processo lá do educacional, que aí... onde as pessoas me conhecem por causa do educacional, eu tô aqui por causa disso. Então foi um trabalho relevante. No meio do caminho ali, eu senti tanto medo... E aí percebi o seguinte, que frente ao medo, eu tava travado, eu tava assim, apavorado. Eu cheguei, principalmente em 2020, lá naquele começo, eu tive pavor e eu pensar o seguinte, eu tenho dois caminhos, ou eu congelo pelo medo, ou eu faço. E continuo sentindo dor e sentindo medo. Quando você enfrenta o medo e não congela,
depois de um tempo você se acostuma, você se torna maior que o problema. E isso fica fácil de você lidar. Mas durante o processo, você fica apavorado. E aí você tem que respirar e simplesmente fazer. É doloroso, é difícil. Imagina um médico que abre um peito lá, um tórax, para fazer uma cirurgia num coração. O quanto isso deve ser pesado psicologicamente. E a cada várias pessoas que ele pega, um outro morre. Se ele se apavorar e congelar, ele não vai salvar a vida de ninguém. Se ele não agir, em vez de um ou outro morrer, todos vão morrer. Então, assim, a gente precisa enfrentar o medo, né? Não ficar congelado por ele e fazer. Isso pesa muito. Eu lembro que isso me marcou muito, eu pensar e eu lembro de estar parado, já num processo quase de burnout, e pensar o seguinte, e tinha que enfrentar uma situação que pra mim era muito pesada, e pensar, a minha reação agora é de estar travado. O que eu vou fazer? Eu vou fazer ou vou ficar parado? Vou fazer. Fui lá e fiz. E aí, hoje em dia, por exemplo, minhas primeiras lives, eu suava, morria de medo, passava mal. Até hoje eu fico um pouco nervoso com live. Cara, pra você, não, e eu também. Só que no começo era um desespero. Mas agora não, agora a gente senta, a gente conversa, é algo mais... Mesmo a gente ficando nervoso... Mais natural, né? É mais natural. Eu ainda não tô aqui, minha mão tá suada, gelada, mas eu estou aqui. E é um exemplo, e é super difícil. A maioria das pessoas, mesmo quem vai fazer um negócio, tem muito talento, e que se ela simplesmente expôsse o talento dela, ela ia ficar uma pessoa, talvez famosa. Às vezes ela não faz e não chega no que ela quer por travar, por não fazer isso que você tá fazendo agora, que é enfrentar e fazer, mesmo com medo. E às vezes as pessoas olham para o resultado final e falam, essa pessoa tem talento. Só que vai ver os vídeos do Jimmy lá atrás, vai ver, eu acho que os meus nem tem os vídeos antigos, mas eu parecia uma tábua falando, entendeu? Um robô. Ele nem sorria, era só assim, ó. Fala, investidor. Super sério. Super sério. Então, você vai aprendendo, né? Acho que é isso também, né? O seu medo não pode ser maior do que a vontade que você tem de mudar algo ou ajudar muitas pessoas. Exatamente. Eu acho que ter um propósito ajuda muito. A pessoa querer, por exemplo, sei lá, ela pode usar o que tá dentro da casa dela. Eu tenho uma família, você não pode usar isso como desculpa, você tem que usar isso como propósito para conseguir algo maior. Eu vou enfrentar a dor por causa das pessoas que eu amo. Eu vou fazer algo maior para essas pessoas que eu amo. Então, a pessoa tem que ter um propósito para ela se mover. Eu acho que isso é muito bom. Sim. Um porquê você está fazendo. Você trava, e se você não tem propósito, para que eu vou enfrentar esse desafio, essa dor? Você só ganha valor quando você gera valor primeiro. Então, se você não tiver um propósito, alguma coisa que te motive a gerar valor, você nunca vai conseguir gerar esse valor. E da mesma forma, a consequência não vem, que é você ganhar o valor também. Exatamente. Então acho que é muito nesse nível, assim, né? Muitas pessoas, a gente até estava falando isso muito sobre a questão de empreendedorismo, de profissão e tal, e muita gente fala, não, só vou fazer isso se eu receber mais, né? E todas as pessoas que eu vi crescer, né, tanto profissionais do mercado financeiro autônomos, né, educadores, etc., ou quanto pessoas que estavam na instituição, primeiro entregavam um puta valor e aí depois era valorizado. Exatamente. Né? Então esse valor vinha. Então se você não tiver essa comoção, né, para você ter o propósito de gerar valor, sem esperar nada em troca, a princípio, você não faz. Porque você não vai ver resultado, você vai sentir que tá nadando, não tá saindo do lugar, e você vai desistir, né? Isso é muito interessante, porque eu vejo que tá um pouco enraizado na cultura do brasileiro essa ideia de querer ganhar. Ele vai ganhar dinheiro. Eu acho até legal, o pessoal já deve ter visto isso em vários lugares, né? Falando que no americano fala fazer dinheiro, né? Porque, na realidade, você recebe por servir. As pessoas têm que entender isso. A gente serve, a gente cria algo, igual você fala, a gente faz algo de valor para depois receber alguma... A remuneração, ela é uma consequência de um bom trabalho. Do valor que você criou. Exatamente. Se você criou muito valor, vai vir dinheiro automático para você. Então, o foco, quando a pessoa quer enriquecer, crescer de vida...
ou até criar um novo negócio, ela tem que pensar nisso. Como que eu ajudo, como eu sirvo as pessoas. E aí, claro, né, tem algumas coisas. Se você servir muita gente, o seu ganho, o seu resultado vai ser muito maior. Porque você está fazendo um bem maior, você está criando mais valor. Então, é até a questão, o pessoal fala do Neymar e do professor. Beleza, o professor ele tá dentro de uma sala, muitas vezes ele fala algo que ninguém que está dentro da sala tem interesse em aprender. O Neymar, ele entra no estádio, o estádio lota e todo mundo pagou caro para estar lá dentro do estádio. Então, a percepção de valor da pessoa importa. Ela acha que o Neymar é importante. Ah, eu não acho. Beleza, você não foi lá pagar, mas ele encheu um estádio. O professor, se ele for no estádio, ele vai encher o estádio? Não. Às vezes a pessoa não importa. Agora, se ele encher o estádio, como por exemplo o Clóvis de Barros faz, de encher uma plateia, vai ganhar muito dinheiro. O Clóvis, por exemplo, o Karnal, esses caras, eles enchem plateias e eles ganham muito dinheiro, provavelmente eles são milionários. Então o pessoal tem que entender isso. O dinheiro vem, você não tem que buscar o dinheiro, você tem que buscar o quê? Como eu crio valor, como eu sirvo, como eu te sirvo, o que você tem de problema que eu posso resolver? O que as pessoas em volta de mim têm de problema que eu posso resolver? O que eu fiz útil, em relação a, por exemplo, ao mercado de opções? Eu percebi que quando eu aprendi através de um conteúdo muito difícil, que eu gastei muito tempo para aprender, eu poderia explicar isso de um jeito mega fácil, de um jeito organizado, e já com todos os pensamentos que eu tive que foram úteis, agregados nesse conhecimento, para ficar ainda melhor, mais prático, mais fácil, eu resolvi uma dor que muitas pessoas tinham. Elas queriam aprender opções, é o que a gente faz. A gente ajudou as pessoas a aprenderem opções de um jeito mais rápido, mais simples, mais eficiente. Isso tem um valor enorme, porque muitas pessoas nem iriam aprender se não fosse a gente. Porque se ela tivesse que ler os livros que a gente leu, ela ia desistir. Então, o que a gente fez? O povo vê a gente, vê que a gente tem uma vida legal e tal, mas, poxa, a gente resolveu um problema grande. E cada vez mais a gente tem focado em resolver mais problemas dessas pessoas. Como que você vive? Como é que tá o seu redor? Tá tudo certo? Tá tudo perfeito? Geralmente não tá. O que você pode agir para mudar isso? A gente, conforme a gente vem para São Paulo e vê que tem muita coisa que a gente tem contato com as pessoas, eu percebo o seguinte: não existe falta de dinheiro, existe falta de visão. Se chega alguém com visão e capacidade de resolver um problema, as pessoas jogam dinheiro na pessoa, resolve. E metade do que ganhar é seu, metade você divide aqui com a gente que jogou dinheiro em você. Existe isso. Tava falando isso com o Léo ontem, que, assim, existe um desemprego gigantesco no país, é inegável, mas como que falta mão de obra qualificada? É surreal. Exatamente. Como que falta? Se a gente quiser contratar alguém hoje que entende de opções para ajudar a gente em qualquer coisa, a gente vai ter uma dificuldade enorme. Geralmente o cara que entende de opções, às vezes tá lá na corretora, na mesa de derivativos, ganhando 50 pau por mês. E aí a gente precisa de 5, 10 pessoas que soubessem de opções e a gente não tem. Da onde a gente vai tirar? Não tem. Às vezes vai ser as pessoas que vão aprender com a gente. É o que a gente faz. A gente ensina e aí a gente acaba tendo uma relação legal com as pessoas que a gente ensina e essas pessoas acabam trabalhando com a gente. Mas tirando as pessoas que a gente educa, não tem. Então, assim, pessoas qualificadas que entendem de coisas, sabem fazer coisas, é escasso. Porque as pessoas não estão focadas em ser útil. Ela quer fazer a escola porque falaram que é o certo, fazer uma faculdade, mas a faculdade não ensina nada, e ela termina e fala, agora eu quero ganhar. Não, mas o que você sabe fazer? Pô, tem um monte de ruas, buracos. Tá, tudo bem que isso o governo proíbe, né? Você não pode tampar um buraco que a prefeitura vai te multar. Né? Eles vão te multar até, se você resolve um problema. Eu não sabia disso, não. Eu não sei se eles voltam a colocar eu não sei se eles buraqueiam de novo a rua, mas eles te multam. É verdade, procura na internet, já teve vários casos do pessoal pegar a iniciativa de fazer o trabalho que a prefeitura ou o governo não fez. O governo vai lá e pune a pessoa. Que doideira, cara. É monopólio, cara. Você tem que fazer uma licitação, né? Ganhar aí uns 20, 30% aí em cima e coisa do tipo. Se eles não ganham na licitação, tem que multar. Porque eles ganham do mesmo jeito. Eles têm que ganhar de outra forma. Exatamente, faz todo sentido. Então, infelizmente, existe isso no Brasil. Uma das coisas que o Brasil é atrasado é isso. O governo impede as coisas. Por exemplo, não tem arranha-céu. Por que não tem arranha-céu aqui? Tem limite de altura, né? Tem uma regra que é o seguinte, se você, dependendo do tamanho do prédio que você fizer, você tem que ter um terreno proporcional. Então, se eu fosse fazer um Burj, é o Burj Khalifa, né? Se eu fosse fazer um Burj Khalifa aqui em São Paulo, você ia ter que pegar um terreno gigante
pra construir pra cima, entendeu? Mas não tem um limite de altura por causa do aeroporto ou não tem nada a ver? Pode ter também, mas eu vi que tem essa regra também. Vamos supor que você tá numa área onde não pega a rota do aeroporto. Lá, a gente tem essa regra que quanto maior o prédio, maior o terreno. Aí chega um ponto que inviabiliza. Como é que você constrói o maior prédio do mundo? Você vai ter que ter um pedaço de terra tão grande que dá pra plantar soja lá. Entendeu? Caramba. Não faz sentido. A gente tem muita regra que não faz Doideira. sentido. O centro de Eu São não Paulo. Tem um monte de lei que você não pode, sei lá, reformar lá os prédios a menos que você tenha uma autorização. A autorização nunca vem, os donos vão lá e deixam o imóvel vazio, porque não dá pra fazer nada, Fica não tem valor. abandonado. Aí vai lá, o pessoal invade, toma o prédio e vira... Hoje, o centro de São Paulo parece Walking Dead. Parecia um monte de gente, usuário de crack, lá andando para um lado para o outro, e dá um caos. Lá podia ser igual, sei lá, um lugar da Europa. Um monte de vários lugares antigos. Sim, mas iniciativa privada para poder investir, atrair turismo. Ela é travada, ela não deixa, o governo não deixa a iniciativa privada atuar ali de um jeito que seja um lugar bacana. Então assim, mas voltando, vamos esquecer as dificuldades que tem no nosso país. Nosso país sempre tem dificuldade, mas Focar tem na que ter solução. oportunidades. Onde tem dificuldade, tem oportunidade. Tem oportunidade. Se fosse tudo fácil, alguém tinha resolvido e essa galera que resolveu ia estar muito rica. Então, você tem que achar o que tá errado na sua área. Às vezes a pessoa é médica. Pô, dentro da área dela tem um monte de problema. Pô, em direito, o cara é engenheiro, o cara é um pedreiro, o cara, ele pode ser qualquer coisa. Existe muita coisa que não funciona. Se você der um jeito de resolver, faz isso do jeito organizado, é um negócio que você criou e você vai ganhar dinheiro. Os bancos digitais é um exemplo disso, né? Tem Exatamente. uma burocratização nos bancos tradicionais bizarra. E aí os bancos digitais vieram para isso, para você não ter que passar por uma catraca e ficar apitando, para você não precisar ir ao banco resolver algum problema, você conseguir resolver da sua casa. Exatamente. Veio com isso e tá aí, né? Só crescendo. Tá aí, o Davi Vélez recebeu 800 milhões aí de distribuição de lucros, mas ele fez o Nubank. Que foi uma solução. É exatamente esse raciocínio. O que não tá funcionando direito poderia funcionar melhor? Vamos resolver? Vamos juntar aqui? Ah, não tenho dinheiro. Beleza, mas você tem competência? Se você tiver, vamos organizar. Entra em contato com outras pessoas que elas às vezes vão não precisa ter competência, tem que ter vontade, né? Porque aí você corre atrás pra arrumar Acha a pessoa que tem competência, entendeu? Acha a competência. pessoa que tem, você vai dar um jeito. Eu tava falando disso com uma moça que eu trabalho, que também trabalha com várias empresas, empreendedores e tal. E ela falando que a mentalidade, na maioria das pessoas, é focada no problema. Então a pessoa fica, meu Deus, por que isso está acontecendo? Olha esse problema, olha isso daqui que está acontecendo. E a cabeça das pessoas que conseguem crescer ali de forma exponencial é focado na solução. Então fala, pô, isso aqui é um problema? Qual que é a solução? Como é que a gente pode resolver isso? E aí as ideias vão surgindo e é justamente isso que a gente falou. Quando você resolve um problema, você cria valor. Se você cria valor, você acaba crescendo você junto enriquece. também, né? Isso é treinável, né? Porque se a maioria das pessoas tendem a focar no problema, putz, para cada problema, lista 5 soluções, 3 soluções. Exatamente, já fez metade do trabalho, você achou o problema. Agora, e a solução? Vamos pensar nisso também. Mas acho que tem a questão um pouco cultural. O Estado brasileiro assim, foi muito grande ao ponto de sempre tirar o incentivo das pessoas a resolverem as coisas. E as pessoas acostumaram com isso. Existe um Estado que vai resolver, vamos focar na política. Que aí o político vai resolver, né? Terceiriza a responsabilidade. E aí agora que talvez o Estado tá um pouco mais controlado, vamos resolver. Então beleza, agora já não é assim, muita coisa para ser resolvido. Chegou o quinto andar, fez uma solução completa para facilitar locação de imóveis, compra de imóveis em São Paulo, no Brasil, e já vale uma fortuna e simplesmente facilita. Você não precisa de fiador, você assina pelo aplicativo. Antigamente era toda aquela burocracia, era muito chato você alugar, tem que arrumar alguém para trazer um fiador. O quinto andar, na realidade, ele cobra mais caro, mas ele faz tudo ser tão fácil que muita gente usa. Vale a pena, que né? Vale a pena pagar o preço. E era uma startup, começou pequenininha e hoje eu acho que já tá com uns 3 mil funcionários. Nossa. Ou gigante. quase. Eu Se eu não vi que estiver o pessoal passando tá falando informação que já errada. vale coisa de já vale coisa de bilhões. Então assim, a gente tá dando esses exemplos exagerados de coisa muito grande, mas todo mundo começa pequeno. A pessoa tem que tentar resolver coisas pequenas do lugar onde ela vive ou da área de atuação dela. Eu vejo isso. Porque o que eu faço?
eu só resolvo coisas da minha área de atuação. E é uma área super de nicho, super pequena. As pessoas têm que ver a área delas, se ela quiser empreender, ela tem que ver o que tem de problema na área dela e ver o que dá pra resolver. E dá pra resolver muita coisa. Dá pra resolver muita coisa. Só ver o que você tá puto. Pronto, você vai resolver isso. Basta você resolver uma coisa. Exatamente. Basta resolver uma coisa. Uma coisa. E puxando um pouquinho o gancho aí pro mercado de opções de novo, o que vocês já passaram, assim, no mercado de opções e que hoje vocês entendem que é cilada? Que, tipo, putz, não faz isso dentro do mercado de opções. E mercado financeiro também, vai? Você tem alguma estratégia, alguma coisa assim? Assim, no mercado em geral... por exemplo, o ano passado, acho que tudo que é moda é muito ruim, né? O ano passado, tá essa coisa de cripto, eu coloquei um dinheirinho lá em cripto e derreteu tudo, né? E tinha uma mania de um monte de moeda, tudo morreu, ficou lá o Bitcoin valendo um pouco menos do que estava o ano passado. NFT também, eu acho que isso aí foi bem cilado. Eu acho que o mundo, a tecnologia vai evoluir muito até ser realmente útil. Porque é isso que a gente tá falando, o negócio tem que ser útil para ter valor. As coisas quiseram ter valor antes de serem úteis de verdade. O Bitcoin tem utilidade, outras coisas não tinham lá tanta utilidade e acabaram praticamente morrendo, né? Muitas moedas, criptomoedas, NFTs foram pro ralo. Eu fiz uma coisa meio maluca o ano passado também. Eu fiz uma posição num ETF da Rússia no começo da guerra. Tinha despencado demais, eu falei, eu vou entrar. Passou 1 ou 2 dias, o ETF parou de ser negociado, não sei se vai voltar ou não. A sorte é que as minhas opções eram bem longas e eu fiz uma operação custo zero. Se eles simplesmente passarem a borracha nas opções, eu não perdi nada. Se eles fizerem o mercado voltar de uma forma onde o ETF seja considerado zero e as opções estejam valendo, aí eu tenho prejuízo. Mas se voltar normal, provavelmente eu ganho bastante dinheiro. Então assim, foi algo meio maluco. Faço ideia se foi certo ou foi errado, mas eu fiz isso. Porque eu achei que a guerra não ia durar tanto tempo. Já tá durando muito tempo, né? Já. Não, tava previsto pra acabar rapidinho. E pra quem não entende, assim, o que é um ETF? O ETF é uma cesta de ações. É um pacotão onde as pessoas colocam várias coisas dentro. E aí o ETF russo pegava as principais empresas russas de uma forma que você consegue comprar ou vender até com pouco dinheiro. Por exemplo... A gente tem aqui no Brasil o ETF brasileiro, que tem as principais ações da Bolsa Brasileira, copiando o índice Ibovespa, né? Que são as ações mais negociadas. Dá para comprar esse ETF por 90 e, sei lá, hoje está 94, 97 reais, alguma coisa assim. Então você consegue meio que diversificar de uma vez só, comprando uma coisa. Na realidade, ele é um fundo, né? Um fundo de investimento que copia um índice, alguma coisa padrão. No caso, ele copiava o que eu fiz. Eu fiz operações com opções, usando como referência, né? O ativo principal era esse ETF, que tinha as principais empresas da Rússia. Então, isso é como se fosse uma cestinha de ações. E dá para fazer ETF de tudo quanto é jeito. Pega as menores empresas da Bolsa, dá para você colocar lá as empresas mais sustentáveis, aí você faz lá. E por que fazem isso? Porque a empresa que organiza isso, ela ganha taxa de administração. Geralmente uma taxinha bem pequena, mas como o volume acaba sendo muito grande de dinheiro aplicado nisso, acaba compensando financeiramente para eles. Legal. E o objetivo era ganhar ali uma taxa ou ganhar num curto prazo para diversificação ou não? Aí seria a mesma coisa de você ter uma ação pro longo prazo, quando você investe no ETF. Você pode comprar ele, seria a mesma coisa de ter comprado um pedacinho de cada empresa. E aí você tá com um investimento de longo prazo, faz o que você quiser, na verdade. Mas é isso, ele é uma cesta de ações onde você pode investir da forma que você quiser. Uma forma, por exemplo, é comprar o índice, né, o ETF e segurar. Você estaria fazendo um investimento de longo prazo com a média de retorno você vai ganhar a média de retorno da bolsa. O que eu fiz com opções, basicamente era se subir eu ganho, se cair eu perco. Legal. Basicamente, o que eu fiz com essa ETF russo foi isso. Eu achei que estava muito barato, fiz uma operação com opções, seria parecido com simplesmente comprar o ETF. E você, qual que foi aí a sua percepção do que é cilada assim, no mercado financeiro para você? Eu acho que tem uma grande armadilha que quando a gente está no começo, a gente acaba caindo, que é menosprezar o risco das coisas. Então você olha para o lucro
e você fala, caramba, eu vou ganhar tanto. Aí você fala, tem esse risco aqui, mas eu vou ganhar tanto aqui. Então você fica mirando ali no Vou lucro. focar aqui. E às vezes você vê, puta, então pode dar esse resultado. Aí você sabe que tem um risco ali, só que ele tá meio embaçado, né? Você não quer enxergar direito. Aí você já começa a pensar, mas se eu botar tanto de dinheiro aqui, esse negócio der certo, É sedutor. eu vou ganhar. Você começa a cair na sedução ali, e aí o risco tá embaçado ali. Só que você não começa a ver que o risco tá aumentando também. E aí é a lei dos Smurfs, né? A lei de Murphy, né? A lei de Murphy. A lei de Murphy. Se O que pode acontecer, acontece. O que pode acontecer, acontece, né? Então, a hora que você aumentar a mão ali, que você vai tentar pegar o negócio, vai cair na sua cabeça ali o raio, né? Então, assim, a minha percepção de mercado financeiro, ela mudou muito, principalmente conforme eu fui estudando, né? Diversas teorias. Eu estudei lá atrás, teoria de portfólio moderno, Markowitz, enfim, fui estudando várias coisas, entendendo justamente esse comportamento do mercado, né? Que quando você aumenta demais o retorno, você começa a aumentar o risco de forma desproporcional. Então, assim, aí começou a entrar essa questão de, putz, preciso ter uma tese de investimentos. E a minha tese de investimentos vou transformar meu dinheiro em ativos, esses ativos vão ser uma fonte geradora de renda, e aí beleza, com essa renda é que eu vou tomar risco grande. Porque se eu perco nesse risco grande aqui, eu ainda estou com meus ativos que são uma fonte geradora de renda. Então, não mato minha vaca leiteira, como eu já fiz no passado. Então, assim, eu acho que para mim isso foi a grande percepção de risco e como é que a gente pode estar mitigando esse risco aí. Achei perfeito, porque é minha linha também. Até a questão das travas lá atrás, que eu estava no processo de aprendizagem, eu sempre aumentava o risco, conforme entrava dinheiro, eu aumentava o risco. E foi exatamente esse erro. Aí quando deu errado, eu fiquei meio em choque, podia ter perdido tudo. Porque eu zerei a operação antes até, a operação ia fazer eu perder 90 e tantos %, aí eu perdi um pouco menos do que isso, do capital total lá. Mas isso é a sedução do possível ganho. E uma galera, por exemplo, eu sigo uma estratégia parecida nessa questão desse sistema, né? Eu gosto de fazer um sistema e a parte inicial do sistema é uma operação conservadora aqui de renda, para depois a gente colocar essa renda no resto do sistema e arriscar esse dinheiro. Eu ensino tudo para a pessoa bonitinho. Aí ela pega uma coisa mais arriscada possível e coloca negócio, todo visão embaçada pro risco, né? Vai. Exatamente. A pessoa ignora o gerenciamento que eu ensinei pra ela. Fala, isso aqui vai fazer ficar rico. O gerenciamento que faz a pessoa ficar rica. Porque ela precisa sobreviver. Quem enriquece no mercado é quem sobrevive. Aí ela ignora todo o gerenciamento. Vou pegar aqui uma trava de alta com call e vou pôr 100% do meu dinheiro e vou perder. É o que a galera às vezes faz, sabe? Então... E assim, eu acho que também uma coisa que mudou muito, também essa questão de... Você vai ficando mais experiente, né? Vai vendo a vida acontecer. Eu acho que entra muito nessa questão de filosofia de vida mesmo, assim, né? Não sei se seria filosofia de vida, mas essa questão de que, ganho de capital, valor, assim, de verdade, eu vou criar gerando valor. Então, assim, a minha visão hoje é muito dessa forma, cara, onde eu tenho a maior margem de lucro, onde eu tenho maior capacidade de transformar minha vida, é você gerando valor, transformando a vida das outras pessoas. E o mercado financeiro é um lugar excepcional para você ter a sua liberdade financeira, para você ter fonte de renda passiva, porque quando você está no processo de gerar valor, você consome o bem mais precioso que você tem, que é o tempo. Né? Então você tem processo de aprendizado, você tem os erros que você vai cometer no meio do caminho, tem que dar um passo atrás, tem que consertar, você tem recursos que você tem que gerenciar e que te toma tempo, né? E quando você tem investimentos que te geram uma renda passiva, é tudo aquilo que não vai depender do seu dispêndio de tempo, né? E o que lá na frente vai te dar uma liberdade financeira. Então eu vejo muito dessa forma, acho que associa muito com a tese de investimento que está por trás, também com a filosofia de vida, digamos assim, né? Eu sempre fui muito empreendedor, eu concordo bastante, e meio por causa disso, dessa pegada. Eu entendo claramente que da mesma maneira que a gente se alavanca no mercado através de uma opção, a gente pode ganhar valores bem altos, arriscando pouco. Na vida a gente pode fazer parecido utilizando o empreendimento, né? Essa questão toda que a gente está falando de criação de valor.
o risco, como você está trabalhando e o risco de dar errado é gigante, o retorno que você vai ter fazendo um empreendimento, empreendendo, costuma ser gigantesco. É a mesma coisa que você pegar o Google no começo, é você no empreendimento que você está criando. Você tem que entender, vai fazer lá milhares, milhões % do dinheiro que você investiu. Porque você está garantindo que a coisa vai dar certo e existe um risco enorme e no mercado é sempre... Por que eu repito a palavra risco? Sempre existe uma ideia de prêmio de risco, né? Tudo aquilo que tem um risco grande tende a dar um retorno maior, mas é claro, tem limites, né? Mas o empreendimento é a coisa que pode mais... É uma coisa mega arriscada, mas que pode dar o maior retorno. E você está gastando seu tempo, você está investindo seu tempo, que é uma variável que não tem no mercado financeiro, né? De você... Na verdade, até tem de uma forma diferente, né? O tempo vai fazer o efeito de juros compostos. Mas no empreendimento, como você gasta seu tempo, acho que ele potencializa muito, né? O poder da coisa. Usa seu tempo, a sua ideia, né? Se sua ideia faz sentido, sua capacidade de execução. Então, realmente, se a pessoa quer chegar do 0 a 1 milhão mais rápido possível, vai ser criando um negócio. Ela criando qualquer detalhe da vida que ela melhorar, se ela fazer uma caneca que as pessoas gostarem, que nem aquele copo lá, o Stanley lá, sei lá. O Stanley. Sei lá, criaram isso aí, os donos estão muito ricos. Sei lá, se você Virou moda, né? Virou moda. Se você fizer qualquer coisa que sirva as pessoas e faz do jeito bem feito, e realmente é bom, as pessoas têm que perceber valor, e tem que ser pelo menos uma quantidade legal de pessoas, né? Ou então uma pessoa muito rica. Mas você criando uma solução, não é difícil você chegar em 1 milhão em pouco tempo. A questão é realmente buscar e ter essa linha de raciocínio. Agora, se não é a sua pegada, continua trabalhando, aportando, e vai colocando no mercado financeiro, que o mercado... pelo menos no final da sua vida ele toma conta de você. E nos investimentos, assim, você acha que com quanto tempo, assim, a pessoa que quer focar total ali, vou continuar no que eu sou bom, no meu trabalho, não quero trabalhar com o mercado financeiro e nem empreender, mas quero fazer aporte na bolsa. Quanto tempo você acha que dá para ter uma renda legal? Aí vai depender de uma série de variáveis. Primeiro, o que ele vai fazer na bolsa? Ele vai operar opções, ele vai colocar em alguma coisa que ele não precisa pensar e vai dar uma renda automática, passiva, sem ele pensar em nada. E qual que é o tamanho do aporte dele, qual que é o custo de vida dele, né? Eu acho que são essas as principais variáveis. Agora a gente estava comentando aqui antes, tem a galera minimalista que tenta economizar o máximo para poupar o máximo e logo ter uma renda que pague as contas. Eu não sigo essa linha, eu sempre fui de criar coisas e gasto muito. Tenho bastante gastos, mas... Então, isso varia bastante. Eu acho que, de modo geral, uma pessoa normal, que ela for muito obcecada por isso, uma pessoa normal, e principalmente se ela aprender opções para acelerar o processo de aquecimento, uns 10 anos. Legal. Uns 10 anos eu acho que é um tempo razoável para uma pessoa obcecada em condições normais. Agora, uma pessoa consegue ter aportes grandes, e é obcecada, consegue antes. Uma pessoa que tem aportes grandes, não é obcecada, ela vai conseguir, vai demorar mais, vai demorar o dobro de tempo. Assim, acho que varia muito isso, sabe? Uma pessoa agora que não é obcecada, normal, e não quer se preocupar com investimentos, ela vai ir para essa questão de dividendos e só vai uns 20 e poucos anos, 30 anos aí para ela conseguir ter uma renda legal. Indo nessa parte só de dividendos, sabe? Vou comprar ações, fundos imobiliários e não vou pensar em nada. Acho que isso. Aí é uma pessoa em condições normais. Mas é claro, aí vai variar o poder de aporte da pessoa. Às vezes ela tem patrimônio, às vezes recebeu herança, às vezes ela tem 2 casas lá e recebe aluguel. Pô, vou liquidar essa casa e vou pôr na bolsa, porque é o que eu acredito. Não sei. Às vezes, sei lá. Aí depende do cenário, né? Tem épocas que imóveis, na minha cidade, lá no interior, teve época de imóvel subir 30% ao ano. Não é o caso hoje em dia, mas... Então a pessoa tem que avaliar. Mas é isso, tem muitas variáveis. Se a pessoa não quiser pensar muito, vai aí 20 e tantos anos até 30. De 25 a 35, 35 é um número, uma garantia muito grande que a pessoa vai ter uma renda legal. Agora, se ela for uma pessoa obcecada e ela vai aprender opções, eu acho que ela acelera muito esse processo. Ela consegue melhorar bastante os retornos. Ela melhora a rentabilidade, né, e geral do patrimônio.
e consegue, em épocas que o mercado está caindo, não perder o que o mercado está perdendo, em épocas de subir, ganhar mais que o mercado está subindo. E isso, no longo prazo, nos juros compostos, faz uma diferença muito grande, fazendo que ele consiga ter uma liberdade em muito menos tempo, menos da metade do tempo que ele gastaria. Perfeito. E você pegou aí falando sobre 20 e 30 anos, né? Se a pessoa quiser ali viver dos dividendos. Mas o que eu vejo muito, principalmente no nosso nicho, né? Que é subnicho aí, que são as opções, é que são pessoas mais velhas que acabam se interessando, assim, talvez 35 mais. E tem pessoas que já estão ali com 50, 55, às vezes até com quase 60 anos. E essas pessoas, elas sentem que elas têm que chegar no mercado financeiro e correr contra o tempo. O que vocês, na percepção até de vocês dois, o que vocês acham sobre isso? Da pessoa que entra aí mais velha no mercado, porque não tinha informação, ou por conta do contexto da vida dela, e quer investir e acha que tem pouco tempo de vida. Eu acho que faz todo sentido ela vir pro mercado, só que ela precisa ter calma. A ansiedade não tem utilidade, a ansiedade aumenta a taxa de erro. Então, começa por aí. E outra que eu acho que ela tá muito certa, porque opções vai acelerar o resultado dela. E mesmo que às vezes ela não consiga chegar numa renda enorme, num valor que realmente pague todas as contas dela, às vezes paga a viagem dela no ano, às vezes paga 2 vezes no ano a viagem dela, igual a gente fazia. A gente no começo começou a investir, começou a ganhar uma grana, a gente conseguiu fazer 3 viagens internacionais, a gente vem de família simples, então pra gente era a coisa mais legal do mundo. Então assim, as opções começaram a pagar algumas coisas importantes na minha vida antes de chegar a dar condições de pagar todas as contas. Então é isso que ele tem que ver, que mesmo que a ansiedade é ruim, ele vai ganhar menos porque ele tá ansioso, então ele tem que segurar o reg dele ali, e faz todo sentido, porque ele vai ganhar mais do que se ele não tivesse em opções. Então, ele começa a ganhar, se ele tiver paciência, ele tá bem, usa esse dinheiro e reinveste, ele já vai começar a ganhar uma grana, assim que ele atingir um certo valor, já pode tirar uma parte para ele usufruir. Poxa, sempre quis fazer uma viagem, sempre quis comprar uma coisa, sabe? O que eu quero fazer? Eu quero fazer um passeio, quero dar um presente para alguém que eu amo. Já vai permitir ele ter um ganho que ele não teria. Então, independente se ele vai chegar a ter uma renda onde pague todas as contas porque ele chegou mais tarde e às vezes o valor de aporte dele não é tão grande, mesmo assim vai ter um impacto grande na qualidade de vida dele. Além do que, eu acho que é uma atividade muito boa para a pessoa que às vezes, eu tô já mais tranquilo, tenho mais tempo, né? Eu vejo que tem muita gente de 60, tem pessoas de 70 anos que me seguem, que eu acho que te segue também. Então, assim, poxa, ela tem tempo. Falo brincar, mas não é uma forma de trabalho, na realidade, né? Porque é sério. Mas vamos pra bolsa, sim, vamos pras opções. Porque o dinheiro que você ganhar, pode fazer o que quiser. Vai chegar no ponto onde, poxa, eu queria comprar um negócio, queria, sei lá, comprar um Fusca antigo da minha época. Ele vai começar a ganhar cada vez mais dinheiro e vai dar condições de ele ter acesso a coisas que ele não tinha antes, alguns confortos a mais. Eu acho que faz todo sentido. Mesmo que não chegue lá, mesmo que ele não chegue a pagar todas as contas com isso, entendeu? De toda forma, tem um impacto muito positivo na vida da pessoa, eu vejo assim. Eu acho que opções, com certeza, é um acelerador, né? Principalmente para conquistar essa liberdade financeira. E quando a gente fala liberdade financeira, eu acho que muito do que o Jimmy falou vai de cada perfil, né? Tem para algumas pessoas que liberdade financeira é você ter uma fonte de renda ali que vai pagar seus custos, ou outras vezes é você ter um volume financeiro, se você já tem uma idade avançada, que você vai começar a consumir esse volume financeiro para viver o que você, enfim, o que você nunca viveu, né? Só não pode queimar esse dinheiro antes e morrer tarde demais, né? Tem que ter um controle aí. Mas assim, eu acho que a questão de, tô velho demais, assim, eu acho que isso a gente nunca sabe quando a gente vai embora, né? Então, eu tive uma tia-avó, né, que ela foi embora com quase 100 anos de idade. Eu conheci ela na festa de aniversário do meu avô, tomando uísque, fumando cigarro, conversando com todo mundo. Eu falei, minha nossa, tipo, como é que pode isso daí, né? Eu tenho um caso desse na família. Eu tenho um bisavô, quase todos os filhos dele já morreu. Ele tem 105 anos.
fuma cigarro de palha, ele veio da roça, é pink. É isso. E quem que vai falar que não pode? Você vai morrer cedo. Não tem como você falar que ele não pode fazer o que ele tá fazendo. Ele tá nem aí. E ele lustro conta a história, ele falando que ele trabalhou em mineradora e trabalhava com mercúrio, sabe? Das coisas mais simples, mais agressivas, teve contato com coisa tóxica e tá aí até hoje. E é o que você falou, a gente nunca sabe até onde a gente vai ver. Ao mesmo tempo, tem pessoas queridas que foram cedo. Tem um amigo meu, muito amigo meu assim, né, de infância, ele foi embora com 28 anos, né? Do nada, tava andando de motocross, parou. Coração, hein? Foi. Caraca. Então, assim, a gente nunca sabe. Então, tô velho demais. Eu acho que não. Eu acho que a vida que vai dizer isso daí, né? Exatamente. Se você tá ou não. Mas o grande problema é você tentar correr contra um tempo que já passou. Porque aí eu acho que você pode assumir alguns riscos que depois você vai ver lá na frente que não estava tão disposto a estar correndo esses riscos assim. A pessoa tá com 70 e vive até 105, foram aí 35 anos. Ele podia ter conquistado tudo que ele queria, só que se ele tentar correr, ele pode se arriscar mais do que deveria e perder, né? Sair fora do mercado e tal. Acho que a pessoa tem que ter essa consciência, né? E a tranquilidade. Muito da tranquilidade vai vir com o tempo, né? Com a experiência de operar, né? Eu sei que a pessoa é mais experiente que eu, uma pessoa com 50, 60 anos tem muito mais experiência que eu em tudo na vida. Menos de opções, tá, às vezes. Então, mas eu já aconselho que a calma vem. Então a pessoa tem que tentar segurar, porque o retorno vai vir também e junto vem a calma. Não precisa se expor demais, né? Exatamente. Legal. Então, vocês diriam que daria pra... Pegando, assim, né? Eu tô linkando um assunto do outro. Vocês acham que daria pra viver do mercado de opções? Se a pessoa decidir fazer... quero viver do mercado, não quero trabalhar com o mercado. Mas quero fazer uma transição para... A partir de agora, eu vou me programar para viver do mercado. Qual conselho você daria, assim? Você acha que dá e o que você diria pra essas pessoas? Dá sim, se prepara, porque não é... O meu problema maior com essa visão é a romantização e a pessoa abrir mão de fontes de rendas que ela tem hoje para tentar viver esse sonho. Porque, primeiro, a romantização, porque não é fácil, não é bonito como as pessoas enxergam. É um trabalho, é uma dedicação, é um aprendizado constante. Até hoje eu descubro coisas que eu não sabia. E não vale a pena abrir mão das coisas, a menos que você tenha uma chance boa das coisas darem certo. E você tem uma segurança muito grande. Então, por exemplo, eu abri mão do banco, mas hoje eu tenho outras fontes de renda, eu trabalho, não é porque eu tenho um patrimônio legal e opero opções e tenho um retorno bacana, que eu vou parar de fazer o que eu faço. Então é o seguinte, eu sei que às vezes a pessoa tá de saco cheio do que ela faz, mas ela tem que avaliar. Eu acho que ela só abre mão para viver do mercado assim que ela tem uma segurança muito grande. Então minha dica é essa, não abra mão de fontes de renda à toa. Crie uma segurança primeiro, crie uma rede de proteção, fontes de rendas alternativas, além do mercado. O mercado é uma fonte de renda. A pessoa tem que ver assim. E, poxa, se eu tô conseguindo ter essa fonte de renda junto com outras coisas, é melhor, eu vou enriquecer mais rápido. E é isso, quanto mais rápido ela enriquecer, melhor. Porque ela vai ter mais segurança. Aí na hora que ela atinge um patamar lá e fala, tô tranquilo, mesmo se der tudo errado, eu ainda vou ficar bem. Aí, beleza. Eu acho que é mais ou menos esse raciocínio, assim. A minha preocupação bastante é a segurança. Porque eu vejo gente que se inspira em mim, trabalhava no Banco do Brasil, fala, poxa, eu quero sair do banco também e ver de mercado. É legal, e o que você faz? Tô começando agora. Eu falei, beleza, mas vai uma jornada aí. Eu parei de trabalhar no Banco do Brasil, além de eu já estar fazendo outra coisa, empreendendo, minha jornada no mercado já tinha ali o quê? No total foi em 2020... no total tinha uns 8 anos, eu tinha uns 6 anos de opções, 7 anos de opções, assim. Então, o tempo importa bastante e o que você faz, o aprendizado importa bastante. A qualificação, né? É isso aí, com certeza. Eu acho que assim, a gente tem até um aluno, né, que hoje vive de mercado de opções. São 2. São 2, né? 2. Um deles a gente fez até uma entrevista, ele falou, eu passei minha vida como executivo, então resolvi sair da empresa e tem um volume financeiro legal e operando as opções eu já recebo o que eu recebia de salário. Não. Então, isso é sensacional.
Mas eu acho que é muito eu vejo muito como você falou, né? É difícil de eu falar por outra pessoa, mas eu acho que eu sou uma pessoa que tem muita energia, ansioso. Então, eu não conseguiria ficar, talvez, só no mercado financeiro sem fazer outras coisas, sabe? Sem estar criando outras coisas. Eu tenho muito essa cabeça, assim, essa mente criativa, assim, de querer tá criando as coisas. Então, eu vejo assim, é importante diversificar. E quando a gente fala de diversificar, não é só diversificar os seus investimentos, mas é como você falou, as suas fontes de renda. Porque se uma delas ali fica um pouco ruim, não está no cenário tão bom, você tem outras fontes de renda. E aí entra a missão de você conseguir, com as mesmas 24 horas que você tem todos os dias, esse é o desafio. Criar essas fontes de renda que vai te dar mais segurança, né? Vai te dar mais segurança e resultado, né? Acho que tem uma coisa também de não pagar... O Léo fala muito sobre isso, né? Não pagar conta fixa com renda variável. Isso é ótimo. A importância de você se preparar, né? Assim, a não ser que sua... É porque assim, quando eu acho... A menos que você tenha uma segurança grande, né? Quando você tem que pagar uma conta fixa com renda variável, você tem que ter um volume de capital para que essa oscilação da sua renda... Não importe. Então, aí acho que beleza. Eu costumo falar, você tira o dinheiro que você vai pagar suas contas no ano inteiro. Mas aí é muito dinheiro, não importa. Se você não tem, então quer dizer que você não está preparado para sair fora. Separa o que você vai pagar o ano inteiro e vai operar com o resto. É esse que você vai pagar as contas, vai ficar numa renda fixa, liquidez. O dia que você precisar, você tira da renda fixa. Para você não ficar vendo a variação, o que você ganhou no mês, não tem que pagar suas contas daquele mês. Vai juntar tudo que você ganha no ano para fazer um montante e você separa de novo. Eu acho que esse é o melhor jeito de você ter uma certa segurança. Eu mesmo faço isso, eu sempre tenho o dinheiro do meu ano. Não importa se as coisas vão dar certo ou vão dar errado. Eu tenho dinheiro para pagar minhas contas do ano. Eu deixo separado. E aí os investimentos variaram, legal, não importa. As outras coisas, as outras fontes de renda deram certo, deram errado, não importa. Tudo não importa porque meu ano tá pago. Eu sempre organizo dessa forma. Eu acho que dá uma segurança muito boa. E de parar, eu também sou agitado, mas eu já comecei a pensar, poxa, eu tenho um plano para ter um impacto no mercado de opções e resolver vários problemas que eu acho que tem. Acho que a gente herdou um mercado, uma série de defeitos. E aí, eu tenho essa ideia de querer mudar. Se eu conseguir mudar o mercado do jeito que eu quero, não do jeito que eu quero, mas do jeito que é bom, né? Conseguir custos justos, ter uma plataforma também melhor do que as que a gente tem hoje, com custo justo também, ou custo zero, dependendo de como for. Parar de ter bloqueio, eu opero muita opção longa. E opção longa, direto, a gente encontra bloqueio. É uma chateação. Então, eu quero conseguir resolver isso. Eu acho que depois de eu resolver isso, eu vou parar por um tempo. Eu vou comprar meu palácio. Muito bom. Pra quem não sabe, eu tava brincando aqui que eu vou mais no futuro... Eu queria ter um palácio, tava assistindo Peaky Blinders, ele comprou um palácio, falei, que legal, deve ser muito bom ter um. Brincadeira, gente, mas eu acho que se eu resolver isso, eu vou ficar muito satisfeito. Se eu conseguir arrumar uma solução pro mercado ficar redondo, eu fico satisfeito ao ponto de pensar, cumpri minha missão, assim, aí eu sumo. Viro Daniel Fraga, sabe? Será que você vai achar outro É capaz desafio, de achar outra coisa. Isso é bem provável, mas eu tô com essa ideia hoje, esse plano, assim, eu vou resolver... Depois eu termino a minha jornada, assim. Eu acho que na minha cabeça faz um arco de história, assim, e faria sentido. Legal. Bacana. Pessoal, eu tenho mais 2 perguntas, viu? Uma delas é... Vocês já estão bastante tempo no mercado de opções. Acabou que eu virei entrevistadora aqui, né? Legal. Como que vocês se atualizam, assim? Porque eu acho que essa galera que vem crua pro mercado, eles acham, vou fazer umas operações, mas eu não vou precisar... Quem realmente quer, de fato, estudar sobre, né? Porque tem outra possibilidade, que é você seguir as recomendações, que tá tudo bem também. Mas para quem quer estudar, quanto que vocês acham, assim, que essa pessoa precisa ficar se atualizando? Vocês acham que é importante ou... Não, sei lá, entendeu ali o conceito, não estuda mais? Como que é isso para vocês? Todos os dias eu tô estudando. Eu acordo, eu tô montando uma biblioteca enorme. Ana Flávia já não aguenta mais de ver livros chegando lá em casa.
E, poxa, eu acordo cedo, pego um café e vou ler. Ó, a primeira coisa que eu tenho feito nesses últimos dias. E existe muito conhecimento na sociedade e tá disperso entre as pessoas. E a gente não consegue ter todo ele, né? Então, a ideia é a gente pegar outras pessoas que têm outros conhecimentos ou conhecimentos conectados e tentar aprender com elas, né? E eu ainda continuo com esse hábito de ler. Por exemplo, a forma que eu opero hoje, eu vi uma pessoa que faz algumas coisas parecidas e aí ele explicou o porquê dele. E o porquê dele tinha algumas semelhanças com o meu, mas ele tinha um basamento técnico em algumas coisas que eu fiquei impressionado, que eu desenvolvi meio que por achar que fazia sentido. Mas ele deu todo um embasamento técnico e matemático que eu fiquei impressionado. E aí eu descobri isso e aí eu acabei até aperfeiçoando um pouco o jeito que eu faço por causa do racional dessa pessoa. Então, assim, por onde que a pessoa que está começando ela deve aprender e se atualizar? Com a gente. Acho que nós temos feito um trabalho bem legal de educar, de ajudar a pessoa a entrar no mercado. Até em relação a atualizações, acho que os influencers têm feito um trabalho bacana. A B3, de vez em quando, muda o mercado de opções. Muda o horário de vencimento, de aftermarket. Antes era vencimento na segunda-feira, agora é na sexta-feira. Então, acho que a atualização é bastante com a gente, porque na mídia tradicional é muito difícil você ver informação sobre opções. Daí, sobre ativos e mercado, aqui vai depender de como a pessoa está operando. Hoje eu acho legal até as pessoas que seguem recomendações, porque a pessoa tem um analista, tem uma pessoa que tem todo um embasamento procurando, estudando e dando base para ela. Mas a pessoa que quer aprender e fazer análise dela, eu acho que ela aprende com treinamento, ela aprende com livro, e daí é ela separar um tempo do dia dela ou da semana dela, né? Não precisa ser todo dia, a gente que opera opções, e quebrar a cabeça um pouco ali. Aí depende como ela vai fazer. Se ela analisa com gráfico, ir lá rabiscar os gráficos. Se ela analisa via fundamento de empresa, ir lá e ver contabilidade de empresa, ver divulgação de resultados. Inclusive, a gente tá na época de divulgação de resultados, a gente consegue entender um pouco melhor. Se a pessoa quiser se especializar em algum ativo, é interessante entender melhor o negócio, porque tem muito movimento no próprio ativo que é puro alfa, né? Vem dele, a gente não faz ideia. Eu tava conversando com o gestor da Ish Capital, ele chegou a ter um ponto, mais da metade do fundo inteiro dele tá numa posição, numa ação. E aí caraca, como é que você tem coragem de fazer isso? Qual que é a sua lógica? Eu abro a contabilidade da empresa, horrível. Sei lá, toda caótica. Eu falei, eu nunca investiria nisso. Graficamente também não tem nada. A pessoa, ela é especialista naquilo ali, ela entende o que acontece com aquela empresa. Porque eu não entendia. Aí eu fui perguntar pra ele. Aí ele falou toda a questão, que era um momento bacana pro setor, que ia ter muita aquisição porque tá ficando barato. E aí no processo de aquisição, provavelmente a ação ia ficar cara. E aí na hora que ele viu o cara que vou simplificar aqui, como se fosse um tubarãozão do mercado indo nas audiências e tal, e pensou, pô, o cara vai querer comprar. Aí quando vê a empresa recebeu oferta de outra, isso é um fato relevante, ele acompanha os fatos relevantes. Então, pô, olha que louco a análise dele, tem todo um racional diferente. Então o cara é um especialista em alguns ativos e domina a hora de entrar em alguns pontos. E aí ele entrou, foi o fundo que mais rendeu ano passado, o fundo multimercado. Ele fez 104%. Num ano onde a bolsa saiu de 130 mil pontos para 100. Animal. Caramba. Então, animal. E isso tudo público, documentado como fundo. E aí, como é que a pessoa vai aprender a fazer isso? Ela escolhe um caminho. Existem várias formas de ganhar dinheiro no mercado, várias formas de análise. Muitas delas dão certo. A pessoa tem que ver o que ela gosta mais, né? O que ela acha mais interessante e tenta aperfeiçoar. E é legal, às vezes, ele ter um pouco de conhecimento em mais de uma coisa, né? E encaixando. Acho que é isso. Falei muito, falei nada. Para opções, assim, eu também estudo hoje menos, né? 2-3 horas por dia. Mas eu acho que, assim, consumindo muito conteúdo. E eu acho que a gente tem a vantagem competitiva de estar recebendo muita pergunta. Então vem um aluno assinante e fala, pô, mas se eu fizer isso aqui, aí você vai pegar aquela estratégia que ele mandou, você vai testar.
Só que você já tem uma carga de conhecimento gigantesca e suas ideias vão começar a se misturar. Você fala, não, isso aqui é ruim, mas talvez se eu encaixar com isso daqui que eu já tentei fazer, possa ser que saia um negócio legal. Aí eu, particularmente, eu gosto de testar muitas estratégias na mão mesmo, operando lá nos Estados Unidos, porque a gente tem vencimento mais curto, então fica mais rápido para testar. Né, de testar. E aí, pô, tem muita estratégia que entra no meu portfólio, outras não entram. Então, já foi muito nesse processo, assim, de tentativa e erro ao longo desse tempo, assim, de estratégias que funcionavam para mim, outras que não funcionavam, e aí você vai conseguindo fazer esse filtro e melhorando o que você já tem. Então, acho que vem muito disso daí, né? Das ideias novas que você absorve e misturando com os conceitos antigos que você já tem, né? Pô, muito legal esse racional de tentativa e erro, porque eu acho que tudo na vida segue um processo parecido, né? A evolução foi tentativa e erro, né? E eu sei que você falou, a gente tem uma vantagem competitiva. Muita gente vê como um encargo, né? Uma coisa ruim ter esse monte de pergunta. Encarar como uma vantagem competitiva é bem legal, porque na realidade a gente acaba se tornando super especialistas, assim, né? Super competentes no assunto por essa variedade de abordagem que a gente encontra dos alunos, né? É como se as pessoas jogassem conteúdo em você, assim, ó. Você, não, tá bom. Da hora, Legal. Tipo isso. E para finalizar, o que vocês, assim, principalmente você que é nosso convidado, enxerga aí esse ano com eleição? Você acha que vai alguma coisa diferente, tipo mercado de opções? Qual é a sua perspectiva e expectativa para esse ano? Eu acho que existe uma oportunidade no Sporting Bet, tá 3-1 Bolsonaro. Se ele ganhar... Quais são as suas apostas? Tá com uma... Sporting Bet, sacanagem. Gente, tô brincando. Assim, tô brincando a ideia de apostar, mas a relação tá essa mesmo. Brincadeira. Você jura? Sério? Tava 4-1, caiu pra 3, e acho que quanto mais perto da eleição vai cair mais. Vai ficar mais... Porque assim, o Bolsonaro nunca teve em primeiro lugar nas eleições, nem quando ele ganhou, né? Então, existe uma probabilidade dele ganhar e não aparecer nas pesquisas e as pessoas apostarem conforme as pesquisas. Então, já tô vendo uma simetria aí. Mas tô brincando, eu não coloquei dinheiro nisso não, eu só tô... achei engraçado, eu comentei. Acabou de abrir aqui, pessoal, a oportunidade de você apostar. E aí, quem ganha? Mas assim, brincadeira, no mercado, o que eu vejo? Eu acho que a gente... Você tem alguma estratégia, assim, que você pensa em montar nas eleições ou não? Eu não tô pensando em montar especificamente para eleição, eu acho que a volatilidade eleitoral já tá aí, já tá um ano que tá variando bastante. E tá gerando muita incerteza, muito risco que tá fazendo a bolsa ficar barata, né? Então, o risco tá sendo precificado e a gente pegou um ano volátil. O que eu vejo é o seguinte, que assim que acabar as eleições e passar a ter um pouco mais de previsibilidade no mercado, parte do risco vai embora. E aí a bolsa começa a normalizar. Além disso, a gente tá chegando num pico de taxa de juros. Se a inflação deixar, né, a inflação, ela tá menor esse mês, mas teve a questão da gasolina. Se ela continuar se controlando, caindo, a gente pode ver a estabilização da Selic. E geralmente, queda de Selic, o começo do ciclo de queda é gatilho para bolsa, para grandes movimentos de alta na bolsa. Então, eu tenho me posicionado para isso. Muitas operações longas, final de 2023, principalmente para depois do meio do ano que vem. E operações até 2024, para conseguir pegar um grande movimento de alta se realmente isso se concretizar. Ao mesmo tempo, eu tenho feito isso dentro da estratégia. Então, o dinheiro que eu gasto arriscando, eu também estou protegido, porque o meu capital principal, ele não estou arriscando ele, né? Meu patrimônio fica todo em ações, que gera renda para fazer as outras operações. E algo que eu acho que é bem estratégico para o momento atual é isso. Se realmente acontecer isso, do mercado der uma controlada, ver que não tem lá tanto risco e os juros começar a cair, provavelmente a bolsa deve subir. E um valor para a bolsa aí, se a gente pega o histórico em dólar da bolsa e traz meio que como se fosse o valor justo, né? A gente vê que está acima dos 200 mil pontos. Então, acho que tem um grande potencial de alta, tá meio que na metade, né? Para chegar em 200 tem que dobrar. Se você tiver posicionado em opções, você consegue ganhar muito dinheiro. É claro que às vezes demora anos, né, para dobrar, mas enfim, mesmo assim, se você pegar esse movimento de alta, imagina as varejistas começarem a
em varejo melhora, os juros caem e a galera inventa de pôr dinheiro em varejista. Elas vão triplicar de valor. Assim, você tá comprado em opções, você não triplica, você faz muito mais que isso. Então, assim, eu não tô sugerindo vocês investirem em varejista, tá? O risco é enorme, enorme, enorme. Todo dia aquilo lá cai. A margem baixa, né? Margem baixa, principalmente pro longo prazo, eu não compro aquilo. Ação, eu não compro ação daquilo lá. Se eu for colocar, eu vou colocar uma opçãozinha ali, estratégica. Mas você pega opção longa, né? Pego, principalmente longas. Recentemente eu até fiz tempo, uma operação assim, de vencimento? acima de um ano. Pra comprar acima de um ano. E você pega as opções no dinheiro, mais fora do... Como você tá pensando em alta... Eu tento determinar alvo. Aonde a ação pode chegar. Para mim, a opção, se chegar nesse alvo que eu determinei, a opção tem que chegar nesse alvo já com bom valor intrínseco. Então, o strike sempre vai ser bem antes. E aí vai depender do alvo. Sei lá, Banco Brasil. O valor patrimonial é 50, acho que o alvo é 50. Na verdade, vamos para trás, né? Eu fiz operações com o Banco do Brasil, meu alvo era 40. E aí fiz várias operações longas. Tava 27, alguma coisa assim, Banco do Brasil. Coloquei o alvo 40, meus strikes eram bem antes. Então vai depender muito do alvo. Geralmente eu prefiro fora do dinheiro, contanto que chegue no alvo com bom valor intrínseco. Se meu alvo não é tão longo assim, então eu vou chegar mais perto do dinheiro. Para isso, a opção chegar lá com valor intrínseco. Porque o valor intrínseco é que vai dar segurança pra gente, né? Porque ele não vai mudar aí com a passagem do tempo, não vai ser afetado com a volatilidade. Então é sempre isso. O ideal é, olha o break-even, né? A partir da onde você começa a ter lucro, vê o seu alvo, e daí você tenta avaliar qual é a opção mais fora do dinheiro que fique dentro, que na hora que chega no seu alvo você ganha um bom dinheiro. É mais ou menos essa relação que eu tento encontrar. E você tem um tempo ali, tipo, um prazo para encerrar a posição? Não, geralmente... Você vai até os 45 ali do segundo tempo? Geralmente, se vai atingindo os objetivos, eu vou fazendo parcial. Legal. Pô, bateu 100%, zero uma parte. E aí eu vou fazendo parcial. Aí se, por exemplo, o negócio parou, morreu, faz muito tempo que tá parado lá e começou a acabar o tempo, aí eu vou me organizando. Mas se realmente aconteceu, pelo menos parte do que eu previa, a opção tá com valor intrínseco. O que dá uma certa calma de carregar lá para os 45 minutos do segundo tempo. Se a opção deu errado, eu não vou zerar valendo quase nada, eu seguro. O que deu errado vai até o final. Porque uma opção dessas, ela zera muito fácil. O mercado foi contra, ela zera. Só que ela é para 2024, por exemplo. O que eu vou fazer com essa opção? Que eu vou ganhar 5 centavos vendendo essa opção? Não, vai. Às vezes daqui a um ano me recupera. Já é um stop temporal, né? Exatamente, é um stop forçado ali, né, o hard stop, não sei, né, o valor que eu gastei é o stop. Eu começo a zerar se ela tem algum valor que faça sentido eu vender e o tempo tá passando. Aí assim, atingiu certos níveis, igual hoje eu zerei a BB Seguridade. Já faz um tempo que eu tô zerando ela tá com 245% de lucro, comprei já faz um tempão. E eu tenho 3 opções dela. Uma vence no final desse ano. Então, essa do final desse ano eu já tô zerando, porque é uma porcentagem boa de lucro. Bateu mais ou menos 100%, eu zerei uma parte. E aí agora tá lá. Faz um tempo que tá mais ou menos nisso, 230%, 240%. Tá meio parada nesse valor, só que o tempo tá passando. Então, aí eu vou zerando. É um bom lucro, né? Eu vou descascando, né? Vou comendo a posição ali. Não, usando esses 2 critérios, alvo, se ela realmente vale alguma coisa, e o tempo passou, né? E a liquidez? É difícil, tranquilo? Se trabalha em ativos que tem mais liquidez? Dá para executar qualquer coisa. A realidade é que hoje a gente executa qualquer book. Você pega uma opção... Eu fiz Gafisa para 2024. Gafisa, a própria ação não tem negócios direito. Mas se você mandar uma ordem lá um pouco... para comprar um pouco acima do Black-Scholes, executa. Então, legal. A realidade é que hoje a gente tem players trabalhando como se fossem formadores de mercado, mesmo que eles não estejam registrados como formadores de mercado, eles operam dessa forma. Meio que eles fazem... acredito que eles operam assim, eles colocam um prêmio em cima da opção, né? Aí ficou dúbio, né? Prêmio em cima da opção. Eles colocam um prêmio em cima do prêmio, né? Eles colocam um valor acima do que o que eles acham justo. É como se fosse um prêmio de liquidez.
Exatamente. Né? Seria um prêmio de liquidez. Por não haver negócios, ele coloca o valor lá. Se no Black Shows está 30 centavos, ele vai colocar 35. O que pra mim, que eu tô esperando um grande movimento, faz diferença, não faz muita diferença, faz diferença, eu ia falar diferença alguma, mas uma pouca diferença faz, mas enfim, mas não é tão relevante. Se você, ele vai cobrar isso e na hora que você vender ele também, aí, você compra por 35, se você quiser vender no mesmo instante, você vende, aí você vai vender por 27, 26. Ele sempre coloca um adicional em cima do Black Shows e praticamente qualquer opção você consegue fazer isso. Algumas que têm mais dificuldades são as Deep in the Money. É uma porcaria de executar aquilo. Às vezes o cara ele executa, mas só com valor extrínseco negativo. Ou seja, não faz sentido, boa parte das vezes. Então, coisa muito extrema costuma ter essa dificuldade. Muito fora do dinheiro, muito dentro. Vender, por exemplo, eu tentei vender uma put absurdamente dentro do dinheiro de Via Varejo. Ela vale R$2, R$3, eu ia vender por 6, 7 a put pra receber toda a grana, entendeu? Adiantado. E aí eu consegui com 1 centavo de valor extrínseco. Só que ela tinha 1 ano e pouco. E, é Via Varejo, é super arriscada, a volatilidade implícita é alta. Se você for fazer isso em um ativo com uma volatilidade implícita maior, você não consegue. Você vai acabar pegando valor extrínseco negativo. Mas aí o que a brincadeira era? Eu fiz essa operação para mostrar que eu podia pegar esse dinheiro, pôr na renda fixa. Se o ativo subir, eu participo da alta, porque eu tô dividido em puts. Só que ela tá muito dentro do dinheiro. Então, para chegar no meu strike, não vai chegar. Então, assim, eu ganho a alta da ação e ainda ganho com a renda fixa. Seria mostrar que eu meio que tô comprando a ação e ao mesmo tempo ganho dinheiro na renda fixa. Mas não é fácil fazer isso, não são todos os ativos que dá para fazer isso. Mas comprar opção normal, na linha do dinheiro um pouco fora, como a maioria das operações eu faço às vezes fora do dinheiro, até, 10, 15% fora do dinheiro, e comprar é muito fácil, assim, é bem tranquilo. Você tem que fechar com esse cara. Ele vai ter esse prêmio, ele provavelmente deve fazer isso e depois já deve neutralizar o delta dele, né? Ele deve fazer um delta hedge, ele deve ganhar um prêmio, né? Ele deve ganhar esse adicional e deve neutralizar o delta dele. Com isso ele ganha o dinheiro dele e a gente ganha o nosso, tá tudo certo. Legal. É o Lee Lowell, né? Que ele fala de compra de in the money, né? De opção longa. Eu super recomendo o livro, só que aí todo mundo acha que eu opero dessa forma quando eu falo opção longa. Aí eu falo, não, gente, eu não compro opção dessa forma. Eu não faço assim. Você comprar uma opção muito dentro do dinheiro, você tem uma segurança grande, né? Que parte só do valor vai ficar variando, o valor intrínseco vai depender bastante do movimento da ação. Então, assim, é uma segurança maior, mas eu não curto operar, não. Eu tô querendo... se eu tô visualizando um grande direcional, eu quero maximizar meu ganho dentro desse direcional. É isso o racional. Jimmy, cara, muito obrigado aí pela participação. Bate-papo aí, show de bola. Acho que a gente falou de tudo, né? Até do Sportbet. Verdade. Mas, muito legal o bate-papo. Obrigado aí por ter aceitado o convite, a gente poder conversar aí mais um pouquinho. E é isso. Obrigada, Jimmy, por ter topado vir aqui, né, falar com a gente. E obrigada, pessoal, também aí por estar assistindo a gente. Deixa o seu like, se inscreve aí no nosso canal. O Jimmy aí vai falar para vocês quais são os canais que vocês podem seguir ele, falar com ele. E é isso. Eu que agradeço. Foi muito legal o bate-papo. Se vocês precisarem, estou à disposição. Foi muito legal a conversa. E eu tô no YouTube, Jimmy Carvalho. Jimmy é J-I, 2 M's, Y, M de Maria. Meu Instagram é @carvalho.jimmy. E é isso, vocês me encontram lá. E o que precisarem também fico à disposição. Eu sou ruim de responder direct, mas comentário do YouTube eu respondo, tá? Show de bola. Então é isso, pessoal. Muito obrigado aí pela companhia, pela participação. Deixa o joinha, se inscreve aí, segue o Jimmy também. E até o próximo episódio do At The Money. Nos vemos lá.